Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia em nome de Jesus, o nosso foco no ano bíblico, e hoje nós vamos dar uma passeada no Salmo 101, 102, 103 e 104. Selecionei alguns versículos destes capítulos que acabei de anunciar para vocês e veja que grande bênção nos concede o Pai através da sua palavra. No Salmo 101, eu separei o verso 5 e o verso 6, que é meio assim um puxãozinho de orelha para a gente, ficar esperto, de olhos atentos aí para não vacilar neste pecado que é tão comum no nosso cotidiano. Qual que é? É falar, reclamar do nosso próximo às escondidas, fazer a fofoquinha, né? Olha o que diz o verso 5 e o verso 6 do Salmo 101. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei, diz o Senhor. Forte isso, né? Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Deus não suporta a soberba, Deus não suporta o indivíduo que se acha melhor do que o outro, ok? E Deus também não suporta, o Senhor despreza quando a gente fala das pessoas às escondidas. Então vamos ficar esperto aí, moçada, porque a nossa alegria, de fato, é agradar ao Senhor. Então fica bem esperto aí para as coisas que não agradam a Deus. Olhar altivo, soberba, a nossa fofoquinha, vamos ficar bastante esperto. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, diz o Senhor, para que se assentem comigo, e o que anda num caminho reto, este me servirá. É o desejo de perspectiva, é a perspectiva de Deus, é o desejo de Deus para a nossa vida. No Salmo 102, você percebe uma tristeza profunda do salmista por conta dos problemas que ele está enfrentando. Mas a tristeza é tão grande, que ele se expressa como um indivíduo que está magrinho de tristeza, porque não se alimenta. Ou seja, perdeu o apetite por causa da tristeza, não come por causa da tristeza, consequentemente a pele e o osso estão em evidência por causa desta angústia, desta tristeza. As palavras são direcionadas no verso 4 e 5 do Salmo 102, que dizem assim: o meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer, eu simplesmente não como, meu coração está ferido, está dilacerado, eu estou machucado, eu estou triste, eu não consigo comer, não como o meu pão, diz o verso 4. No verso 5, por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Ele ficou magrinho, os ossos se apegam à pele, tomado de tristeza. Ei, você está vivendo uma experiência de tristeza muito semelhante, ou conhece alguém que está passando por isso? Não é nada fácil, mas lembre-se da promessa: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, não se esqueça. Vamos dar a volta por cima com a força que o Senhor nos concede, ok? O Salmo 103 traz-nos aqui uma colocação sobre a graça de Deus. E aparentemente não, é muito libertador a declaração do Salmo 103, verso 10, que diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Isso é lindo, né? É a expressão clássica da graça de Deus, que não nos trata conforme os nossos pecados, não nos recompensa conforme a nossa iniquidade. Aqueles que gostam de viver no pecado talvez estariam dizendo: tá vendo? Eu posso pecar, que Deus não vai me tratar conforme os meus pecados, que Deus não vai me recompensar conforme as minhas iniquidades. É graça. Jesus te amo, e a vida continua na lama. Não é assim não, isso aí é graça barata. Não trata segundo os nossos pecados aquele que foi justificado, aceitando o sacrifício de Cristo. Isso está muito claro no verso seguinte, no verso seguinte, só que mais lá embaixo, o verso 18, que diz assim: sobre aqueles que guardam a sua aliança. Ou seja, Deus não vai tratar segundo os meus pecados e segundo as minhas iniquidades se eu fizer uma aliança com o Senhor. Se você tem aliança com Deus, então você tem graça. Se você tem aliança, e olha só, a continuidade do verso 18 diz assim: e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Não é uma graça barata. Você aceita Jesus transforma você é nova criatura, vive em harmonia com a vontade de Deus. A graça te libertou, mas não te deixou onde você estava, no pecado. Ela te tirou do pecado e colocou você sobre a rocha, lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, é a dinâmica da transformação. Então agora, você que foi justificado, aceitou o sacrifício de Jesus, a justiça de Jesus sobre você, é muito claro. Você então não tem
por parte de Deus a consideração pelos seus pecados. Por quê? Porque a justiça de Cristo está sobre você e a graça dele encobre a nossa multidão de pecados. É dessa perspectiva, tá bom? Não é graça barata. E o Salmo 104 mostra o poder criador de Deus, que poder este que por sinal está à nossa disposição. Se ligou? É assim, ó. Lançou os fundamentos da terra e não vacilará em tempo algum. Ou seja, o poder de Deus em evidência a criação que traz esta conotação para todos nós. O resumo é o seguinte: o poder criador de Deus está à nossa disposição para vencermos todas as coisas, inclusive o pecado, ok? O poder dele está em evidência aqui no versículo 5 ao 8, que foi o texto que eu separei. Lançou os fundamentos da terra, não vacilará em tempo algum. Cobriste o abismo, como que faz um vestido. As águas estavam sobre os montes, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram os montes, desceram os vales até o lugar onde ela... Ou seja, o poder criador de Deus está em evidência em toda a vasta natureza. E esse poder está à nossa disposição. Amém? Por isso... não é graça barata, não precisa ficar aprofundado na tristeza até secar os ossos ou perder a fome ou o apetite. Esse poder está à sua disposição para dar a volta por cima. Ele te tirou do pecado e te colocou sobre a rocha. E vamos seguindo em frente neste caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. Graça e paz. Amanhã tem mais. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Curta, comente, compartilhe em nome de Jesus.